Graça e paz, irmãos amados, boa noite. Que a bondade de Deus, a graça de Deus seja com todos vocês, que venha de encontro a cada família que reunida na sua casa, cada igreja reunida na sua casa, possa a graça de Deus ser abundante na sua vida, poderosamente. Estamos iniciando agora mais uma live, mais um vídeo, onde nós vamos trazer uma ministração da palavra de Deus, da parte do nosso Deus, nossas quartas-feiras, como nós sempre fazemos, por conta ainda não de estarmos no culto, presente no templo físico, mas em nome de Jesus nós estaremos em breve nos reunindo, nos abraçando novamente, nos confraternizando. E eu quero dizer a você que a saudade só aumenta, A saudade só aumenta de estarmos juntos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e por enquanto estaremos juntos aqui, nessa live, nas lives que nós fazemos. Hoje, quarta-feira, Passos de Fé. E nós vamos ministrar uma palavra no seu coração, uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Eu quero desde já pedir a você que já está conosco, possa nesse momento largar tudo, parar tudo que estiver fazendo e se dedicar ao Senhor agora para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para falar no seu coração, para falar na sua vida, tá bom? Para trabalhar na sua vida, naquilo que Ele realmente precisa, naquilo que realmente você precisa que Deus trabalhe. Amém? Eu gostaria, antes da gente começar a ministrar a palavra de Deus, pedir que você pare tudo, feche seus olhos, reúna a sua casa e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, elevar a Deus uma palavra de oração, para que Deus possa nos ouvir, através da sua graça, do seu favor, nos atender. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai de amor, nós, nesta noite, mais uma vez, Senhor, reunidos, através dessas lives que nós temos feito, Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, nos apresentar diante do Senhor e dizer, ó Deus, declarar a tua santidade, dizer que tu és santo, que tu és tremendo, poderoso, que não há outro além de ti, não há outro semelhante a ti, tu és o único e verdadeiro Deus, o poderoso das nações, o amado das nações, o desejado das nações. Pai, em nome de Jesus, quero agora apresentar cada família que está reunida assistindo essa live. Ó Deus, e todos aqueles que irão ouvir também depois, que irão assistir depois. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra produza o resultado, que a tua palavra ministre em cada coração, que a tua palavra liberte, cure, porque é a tua palavra que tem poder para isso. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua direção nesta noite. Clamamos a Ti mais uma vez para que esse vírus, Senhor, seja aplacado, para que todas essas estatísticas, Senhor amado, que estão traçando para o nosso país, seja confundido, seja desfeito, e que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha com o Teu poder e graça, intervir, ó Deus, uma ação poderosa para curar e sarar essa nação e restituir essa nação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando aqueles que estão à frente de trabalho, aqueles que não puderam parar, aqueles que não, ó Deus, que o seu trabalho é essencial, estão à frente de batalha, Pai, para a cura e para a melhora, Senhor amado, dessa pandemia. Nós queremos colocar diante do Senhor. Mais uma vez pedir que o Senhor dê sabedoria aos governantes, Senhor. Que a tua luz ilumine a cada um, para que, ó Deus, possam tomar decisões pautadas pela tua vontade.
Senhor, nós confiamos em Ti. Nós sabemos, Senhor, que o problema está aí, mas a nossa confiança está colocada em Ti. A nossa confiança está no Senhor e em ninguém mais. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor é em nossas vidas. Toma, Senhor, esta palavra nas Tuas mãos. Que seja uma palavra libertadora, que seja uma palavra abençoadora, que seja uma palavra restauradora na vida de cada um que ouviu. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos falar hoje sobre um homem que foi o pior homem da história. O pior homem da história, desde Adão até hoje. Talvez não tenha existido, ou que a Bíblia dá conhecimento, dentro da palavra de Deus, não há um homem pior, não houve um homem pior do que este homem chamado Manassés, rei Manassés. E eu queria hoje trabalhar com você sobre este homem, sobre o que esse homem, como esse homem era, e também o que Deus fez com ele. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias. Consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém o meu nome, para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos, juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou demais ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez oração
E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, também como todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre eles ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Somente até aí, nós estamos falando e vamos falar de um homem, o pior homem que a Bíblia menciona. O pior homem que já existiu no mundo, que a Bíblia menciona, chamado Manassés. Manassés. Um homem terrível. Um homem terrível. Um homem abominável. E quando a gente olha para a história da humanidade, nós vamos ver que a história da humanidade ela está cheia de homens maus, cheia de pessoas ruins. Nos anais da história estão repletos de homens que deixaram seu rastro pela maldade, um rastro sombrio na nossa lembrança. Homens fascínoros, homens assassinos, homens que foram feiticeiros, monstros bestiais, monstros terríveis, pervertidos, homens terrivelmente sanguinários, homens incendiários, por exemplo, como Nero, imperador, incendiou Roma. Homens traidores, como Judas, que traiu o maior homem, o melhor homem que já existiu na face da terra. Homens perversos, como Hitler, que no Holocausto judaico, que matou não sei quantos milhões de judeus. Mas talvez em toda a história da humanidade, nenhum homem desse que eu falei, tenha excedido, em perversidade, em maldade, como Manassés. Ninguém excedeu Manassés. Manassés, ele foi o 13º rei de Israel, de Judá. O 13º rei de Judá. E ele reinou durante 55 anos. 55 anos. Ele reinou de 697 a 642 a.C. O nome Manassés, ele tem um significado. E o significado do nome Manassés é esquecimento. Aquele que esquece. E nós vemos que ele verdadeiramente se esqueceu do Senhor. Se esqueceu completamente do Senhor. E eu faço uma pergunta para você. Você acha que a graça de Deus, que poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem até as profundezas da degradação humana? Eu faço essa pergunta, queridos, porque normalmente nós achamos que existem pessoas irrecuperáveis. Você já, de repente, você olha para alguém até da sua própria família, talvez você olhe para alguém, um amigo seu, um conhecido, ou para alguém que você mesmo não é amigo, não é conhecido, você só vê, não tem intimidade, mas conhece de vista, ou você ouve falar,
e você ouve histórias terríveis sobre essa pessoa, ou vê essa pessoa fazendo tantas coisas, e você já usou dessa frase, não tem jeito. Para ele não tem jeito. Ele não tem mais jeito. Ah, isso daí é caso perdido. Isso daí é coisa que não tem como avançar. Geralmente, nós pensamos isso quando nós olhamos para as pessoas que nós consideramos perversas, ruins. Que a gente olha para as pessoas e vem no nosso coração, às vezes, dizendo, ah, esse aí nunca vai se converter. Esse aí nunca, esse é impossível. Esse tem um coração muito duro. Ah, isso é muito ruim, esse camarada é muito ruim, aquela pessoa é terrível. E nós temos essa prerrogativa de achar que as pessoas não vão melhorar nunca. Nós achamos, muitas vezes, que há pecadores que estão fora do alcance da graça, que a graça nunca vai alcançar aquela pessoa. E quando a gente olha para a história de Manassés, a história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa ser mais profunda. A história de Manassés vai nos mostrar que a graça de Deus ela é muito maior do que o pecado, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto muitas pessoas estão desejando que aquela pessoa que para ela não presta, que ela morra logo, ou que ela morra ou aconteça alguma coisa com ela, o Senhor está dizendo, ah, se essa pessoa me desse uma chance. Ah, se ele abrisse o coração para mim. Por quê, queridos? Porque Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala em Ezequiel 18 que o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio. O Senhor não se alegra quando uma pessoa morre e vai para o inferno. O Senhor não se alegra, o Senhor se entristece. E Ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da graça de Cristo. Quando a gente olha para a história de Manassés, a gente vê que ele não merecia nada. Foi um homem terrível, um homem maldoso, mas Deus teve misericórdia desse homem. Deus teve misericórdia desse homem. Sabe o que eu vejo às vezes, querido? A gente colocar desculpa em outras pessoas. Colocar desculpa da nossa maldade, do nosso mau caratismo, dos nossos pecados em outros. Eu fico vendo às vezes as pessoas colocarem, ah, mas eu não tive oportunidade na vida. Ah, eu não tive um pai para me instruir. Eu não tive uma mãe para me instruir. Eu sou assim, ou ele é assim, porque ele cresceu num ambiente desfavorável. Ele cresceu num ambiente terrível. O pai era alcoólatra, a mãe era alcoólatra, o pai era adúltero, a mãe era adúltera. Ele cresceu nesse ambiente. O pai era bandido, a mãe era viciada. Então não tinha como dar certo. E eu vejo quantas pessoas questionarem isso. Mas quando a gente olha para a história de Manassés, nós vamos perceber algo que muitas vezes a gente usa como desculpa para justificar o nosso pecado e a nossa falha e o nosso mau caratismo. Por quê? Porque Manassés era um homem que ele foi criado num ambiente totalmente favorável. Manassés era um homem cheio de privilégios. O pai de Manassés, o rei Ezequias, ele era um homem piedoso, era um pai piedoso, que temia ao Senhor, que servia ao Senhor com sinceridade, com integridade, que dava exemplo. Manassés, ele cresceu bebendo um leite da verdade, sugando o néctar da piedade. Ele cresceu assim.
Ele cresceu num lar onde Deus era conhecido, onde Deus era amado, onde Deus era temido. Só que a piedade dos pais não é garantia que os filhos seguirão o mesmo caminho. Interessante isso. A piedade dos pais não é garantia de que os filhos também serão tementes a Deus. Não é garantia. Por quê? Como também de outra forma, ou de outro lado, também não é garantia que você tem um pai adúltero, alcoólatra, violento, você tem uma mãe dessa forma também, que você também vai ser uma má pessoa. Não. Não precisa ser assim. Manassés, ele tinha exemplo dentro da sua casa. Ele tinha um modelo dentro de casa. O seu pai, o rei Ezequias, ele foi um rei que promoveu uma grande reforma espiritual em todo o Judá. Porque o rei Acais havia destruído, havia colocado balaíns, havia colocado altares, havia colocado ídolos. E o rei Ezequias fez uma reforma espiritual em Judá, depois desse desastroso reinado do rei Acais. Ele limpou a casa de Deus. Então Manassés foi uma criança que ele cresceu num lar cheio de privilégios, num lar cheio de bênção. Ele cresceu cercado de amor, de carinho. Ele cresceu cercado num lar onde seus pais amavam ele. Amavam ele. Não havia motivo algum para ele ser uma pessoa ruim, amarga. Não havia. Ele cresceu num lar maravilhoso. Quando seu pai morre, ele tinha 12 anos de idade. Então ele assume o reinado. Ele foi o rei, o trono ainda muito jovem. Talvez o mais jovem que reinou em Israel, em Judá. Então Manassés, ele, como a gente costuma dizer, nasceu em berço de ouro. E ele assumiu o trono muito jovem ainda, com 12 anos de idade. Ele era rei em Jerusalém. Rei em Jerusalém. Era um homem cheio de privilégio na vida. Ele esbanjou oportunidades. Ele desperdiçou todas as coisas boas que Deus estava dando para ele, desde cedo na vida. Ele foi o rei que teve o reinado mais longo de Judá, do Judá, 55 anos. Ele teve muito tempo para andar com Deus, para fazer o que era certo, para se arrepender dos seus pecados. Ele governou 55 anos e nesse tempo ele só fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só o que era mal. Ele vai entupir Jerusalém e a casa de Deus de idolatria. Ele vai se prostrar em altares de deuses estranhos. E ele provoca, então, a ira do Senhor. A ira do Senhor. Ele vai começar a adorar outros deuses. Deus detesta a idolatria. Deus abomina a adoração a qualquer outro tipo de criatura, a qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Ele não aceita nenhum tipo de idolatria. E Deus, por amar ele, Deus vai advertir. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. E Deus vai fazer uma advertência a ele. No versículo 10, diz que ele vai fazer uma advertência. Vai dizer, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Porém, não ouviram. Veja, querido, Deus não deixou ele errar sem advertência. Deus alertou ele. Deus tentou corrigir ele. Deus enviou profetas. Mas o que aconteceu? Manassés, tampou os ouvidos. Não só Manassés, mas Manassés fez todo o povo fechar os ouvidos. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado que afasta o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Entenda, querido, o Senhor está sempre disposto a perdoar. Mas quando Ele fala e o povo fecha os ouvidos, o povo se separa e se afasta de Deus. Foi o que Manassés e todo Judá fez. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Fecharam o coração. Endureceram o coração. Endureceram a cerviz. Taparam os ouvidos à palavra e à voz da consciência. Não se importaram com o que Deus estava dizendo. Não se importaram da palavra que vinha da boca de Deus. Faziam o que bem queriam. Faziam o que bem queriam. Eu tenho algumas perguntas para você. O que você tem feito com o privilégio que Deus tem dado a você? O que você tem feito com os privilégios que Ele tem te dado? O que você tem feito com o privilégio que Ele te dá de poder aprender? De você poder estudar, de você poder ir numa escola, num colégio, numa faculdade para aprender? O que você tem feito com o privilégio que Ele te dá de você poder aprender a palavra de Deus? O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? Com os recursos que Ele tem te dado? O que você tem feito com o privilégio que Ele sempre te deu de poder ir para a igreja? Hoje você não está tendo. Mas o que você fazia quando você tinha esse privilégio? O que você fazia? O que você fazia? O que você fazia quando você tinha o privilégio, ou o que você faz quando você tem o privilégio de ir para uma célula, de ler a palavra de Deus? Qual tem sido a tua atitude? Jogado tudo fora? Ou você tem aproveitado esse privilégio? Aproveitado. Sabe o que Manassés fez com os privilégios que Deus deu a ele? Pegou tudo e transformou em pecado. Ele pegou tudo e transforma em pecado. E é triste que muita gente tem feito isso. Muita gente tem feito isso. Cresce num lar privilegiado, no meio de pessoas que amam, que temem a Deus, que servem a Deus. Tem privilégio de estar na casa de Deus. Tem privilégio de ter a Bíblia em casa, de ler. Muitas pessoas têm o privilégio de tudo isso. Mas pegam todo o privilégio que tem, bota num saco e transforma isso em pecado. Em pecado. E é o que tem acontecido hoje com muitas pessoas. Manassés fez isso. Manassés cometeu graves pecados. Manassés cometeu graves pecados. Aqui no versículo 2 e no versículo 9, presta atenção, ele diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Sabe o que Manassés fez? Esse homem, ele liderou o povo. Ele não só pecou contra Deus, mas ele levou todo o povo a pecar contra Deus. Manassés foi um líder mau, pior. E ele usou da sua influência para desviar pessoas de Deus. Para desviar as pessoas de Deus. O que você tem feito com a sua influência? Como você tem influenciado as pessoas? Quando você chega no ambiente, quando você chega num lugar, o que as pessoas geralmente falam de você? Opa, vem ele, graças a Deus, que bom, que boa a presença dele.
Ou as pessoas olham para você, veem você de longe e ficam, ih, pronto, lá vem problema. Lá vem problema. De que forma você tem influenciado pessoas? Queridos, esse homem, ele levou a nação, uma nação, a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Ele tornou a edificar os altares a ídolos, a deuses. Ele liderou o povo a uma adoração a Baal. Baal era um dos deuses que eles adoravam. Um deus filisteu. Ele se prostrou diante de todo o exército do céu. Veja no versículo 3. Ele se prostra diante de todo o exército dos céus, contrariando o que Deus havia deixado como ordem. Nos 10 mandamentos, ele vai falar, não, somente o Senhor adorarás, somente Ele darás culto. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante que há no céu, farás na terra, nada vocês farão. Não se prostrarão a nenhuma dessas imagens. Não se prostrarão a nenhum exército dos céus. E o que é que ele vai fazer? Tudo aquilo que a palavra de Deus reprova. Sabe o que mais ele se tornou? Um homem que foi criado pelos princípios bíblicos. Um homem que foi criado cheio de amor. Um homem que conheceu a Deus verdadeiramente através da vida dos seus pais. Agora fazendo isso tudo, jogando tudo fora. E ele, além disso, ele vai adorar as estrelas. Ele começa a se tornar astrólogo. Ele fica viciado em astrologia. Você gosta? Você também gosta? Você gosta de astrologia? Você gosta de horóscopo? Você gosta dessas coisas? Era o que ele fazia. Ele tornou-se um místico. Um místico. Ele se tornou um apóstata. Ele se tornou um náufrago na fé. Ele apostatou da fé. Ele abandonou verdadeiramente a fé. Esse homem cometeu esse pecado terrível. Não somente fez isso, como levou todo homem, toda a nação a fazer a mesma coisa. Ele também profanou a casa de Deus. Lá no versículo 4, 5 e 7, vai edificou altares. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus. E ambos os pátios da casa do Senhor também pôs imagem esculpida, ídolo, que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porém, eu meu nome para sempre. Manassés profanou a casa de Deus. Ele fez pior do que o rei Acais. Porque o rei Acais, ele fecha o templo. Ele fecha a casa de Deus. Ele impede os cultos lá. Ele não. Manassés não fechou. Manassés introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele profanou a casa de Deus. Ele insultou a santidade de Deus. Ele insultou a santidade de Deus. O culto a Deus. Sabe, queridos, hoje nós sabemos que a casa de Deus, ela não é só um templo físico, mas nós somos morada. Aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, se converteu a Jesus, verdadeiramente foi alcançado pela graça, Deus pôs o Espírito Santo e vai fazer morada nele. Ele se torna a casa de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Ele se torna morada de Deus. E o quanto você tem profanado a casa de Deus, o quanto você tem profanado a morada de Deus. Lembre-se que a morada de Deus é você. O que tem sido ou o que tem servido de ídolo para você, o que tem roubado o lugar de Deus na sua vida. Se alguma coisa faz isso com você, rouba o lugar de Deus da sua vida, certamente você está profanando a casa de Deus. Outra coisa que ele fez, ele se tornou um feiticeiro inveterado. Versículo 6.
e fez também passar os seus filhos pelo fogo do vale de Rinom. Usou de adivinhações, de agoureiros, de feitiçaria, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Veja que a feitiçaria dele, de Manassés, chegou a tal ponto dele sacrificar os próprios filhos ao deus Moloque, a uma entidade diabólica chamada Moloque. Ele sacrificou os seus próprios filhos, levou os seus filhos, queimou vivo, deixou cozinhando no Vale de Rinom. O Vale de Rinom é um lugar onde ali o fogo não apagava, onde todo lixo era jogado ali, toda imundícia era colocado ali. E é comparado o fogo do Vale de Rinom ao fogo do inferno, quando Jesus vai falar que o inferno é como o Vale de Rinom, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. E ele colocou e ofereceu os seus próprios filhos lá ao deus Moloque. Que terrível. Que terrível. Talvez você esteja pensando, um homem desse, não tem jeito. Ele era adivinho, ele era agoureiro, ele praticava feitiçaria, ele ia em cartomante, necromante, ele consultava os mortos lá, ele sentava lá na mesa para ver se a vovozinha dele, o paizinho dele ia falar com ele consultava. Ele era feiticeiro, espírita, ele era pai de santo, ele era tudo. Ele provocava o Senhor a ira, ele provocava a ira do Senhor. Queridos, infelizmente, há muitas pessoas mergulhadas até o pescoço com feitiçaria, com espiritismo, com astrologia, com consulta aos mortos, com misticismo pagão. Ele lia horóscopo. E foi criado segundo o princípio bíblico. Foi criado segundo a prática da palavra de Deus. E além disso, ele ainda vai derramar muito sangue inocente. Vai derramar muito sangue inocente. Ele mata não só seus próprios filhos, mas também mata filhos de outras pessoas. Foi o rei Manassés, que mandou cerrar Isaías, o profeta Isaías, ao meio. Todos os dias se sacrificava pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Todos os dias. Ele era um homem muito mau. Um homem violento, truculento, um assassino, um sanguinário. Veja comigo onde o ser humano pode chegar. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós pensamos que a gente que faz, e o nosso pecado pode ficar impune. Que o nosso pecado passa desapercebido. Mas eu quero dizer para você que Deus pode dar chance, Deus dá uma chance, dá outra, mas chega uma hora que Deus começa a pesar. Porque nada fica encoberto diante do Senhor. Todas as coisas são nuas e patentes diante dos seus olhos. Então entenda, chega uma hora que Deus começa a pesar a mão. E foi o que Deus fez com Manassés. Deus trouxe juízo a Manassés. Deus trouxe juízo a ele. Qual foi o juízo que Deus trouxe a Manassés? Deus trouxe juízo de prisão a ele. Veja, no versículo 11, diz que pelo que o Senhor trouxe sobre eles, ele e todo Judá, e os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. Preste atenção. Manassés, chegou uma hora que Deus derramou o juízo sobre Manassés. E Manassés, ele, por não escutar a voz de Deus,
ele teve que escutar a voz da chibatada. Quem não escuta a voz de Deus, escuta a voz da chibatada. Quem não atende a Deus, a voz do amor de Deus, muitas vezes é arrastado pela dor. Sabe o que o rei da Síria vai fazer com Manassés? Ele vai prender Manassés com ganchos. Ganchos aqui no nariz. Vai prender com ganchos, grandes ganchos. Vai amarrar os pés dele, as mãos dele, com correntes. E vai levar ele arrastado de Jerusalém a Babilônia. Arrastado, andando lá, amarrado, puxado pelo nariz. É isso que o rei da Síria vai fazer com o rei Manassés. Isso tudo por permissão de Deus. Foi Deus quem enviou esse juízo aí. Manassés vai ser humilhado. Olha lá no versículo 12. E ele, angustiado, ele vai se humilhar. Quando ele está passando por esse problema, quando ele está lá no fundo do poço, quando ele é arrancado do trono de Jerusalém, quando ele é levado como um bicho, como canga, com a canga no pescoço, com anzóis na sua boca, quando ele é jogado numa prisão, quando ele é levado para Babilônia, uma terra que era o centro da feitiçaria do mundo, o centro dos ídolos da Babilônia, os ídolos da Babilônia que ele tanto adorava, não puderam ajudá-lo, não puderam livrá-lo. Veja, lá no versículo 11, e agora no versículo 12 vai dizer, ele angustiado, orou muito ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Veja, querido, veja, quando ele chega nesse momento, no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua angústia, Manassés, ele vai perceber que o pecado não compensa. O pecado não compensa. Quem zomba do pecado é louco. É louco. A Bíblia fala que o homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Manassés agora está cativo, algemado, preso, está longe do seu povo, longe de tudo e angustiado. Angustiado. Como eu falei, quem não escuta a voz de Deus, escuta a voz da vara. Escuta a voz da vara. E Manassés vai perceber que nenhum ídolo dele, que nenhum Deus que ele fez, nenhum balaim que ele fez, pode livrar ele daquela situação. Então diz o versículo 12 que ele, angustiado, vai se lembrar. Angustiado, ele vai se lembrar, ele vai orar, vai se humilhar perante o Deus dos seus pais. Olha, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando crescer, não se esquecerá dele. Manassés, agora um homem, chegado num estado desse, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar de como o seu pai servia a Deus. Ele vai se lembrar de como a sua mãe servia a Deus. Ele vai se lembrar de como Deus agia na casa dos seus pais. Então, diz o texto, versículo 12 e depois o versículo 13, que ele vai se humilhar muito perante a Deus. Muito perante a Deus. E vai fazer uma oração. Ele fez oração, versículo 13. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. O pior homem da história, que fez aqui atrocidades que eu relatei para você. Agora ele vai se converter. Ele vai se converter. Sabe o que eu vejo aqui? Primeira coisa que eu vejo é que a infinita graça de Deus, a graça de Deus ela é infinita.
A graça de Deus, ela vai além do que a gente pode imaginar. Quando a gente lê a história, a gente tem vontade de dizer, bem feito para esse homem. Por mim, que ele morra. Mas quando ele orou, diz o texto que Deus vai usar de benevolência, de misericórdia, e vai atender esse homem. Um homem desse, um homem terrível desse, que fez tanta coisa ruim, só fez o que era mal, e Deus vai ouvir a sua oração. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como você pode dizer que Deus não te ouve? Como você pode? Como você pode acreditar que Deus não está ouvindo a sua oração? Como? Você pode pedir, que Ele vai ouvir. A Bíblia fala, aquele que pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Ele vai ouvir. A Bíblia fala em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que vocês não conhecem. Como você pode pensar que Deus é capaz de ouvir um homem desse e não te ouvir? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da infinita graça. É o Deus da infinita graça. Porque para a gente ele deveria pagar por todas as suas atrocidades. Mas esse homem, ele vai clamar a Deus. E Deus vai livrar esse homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer em ter misericórdia. Para Deus não existe causa perdida. Para Deus não existe causa perdida. Deus mandou Manassés para a prisão para livrar ele do inferno. E muitas vezes a gente não entende o porquê de um acidente. A gente não entende o porquê de uma doença. A gente não entende o porquê de uma tragédia familiar. A gente não entende o porquê de uma pandemia. A gente não entende. Não entende. Mas Deus está pronto a mover céu e terra para que você não se perca. Para que eu e você não morra, não pereça, não vá para o inferno. Então, querido, se você é alguém que está sendo corrigido por Deus hoje, por causa dos seus pecados, saiba que isso é amor de Deus para você. É para você não ir para o inferno. É para você reconhecer o seu mal, reconhecer o seu erro e fazer como Manassés, orar ao Senhor, se lembrar do Deus que você serve e se humilhar muito perante Ele. Entenda uma coisa, o sofrimento é um megafone de Deus para uma geração que ficou surda. O sofrimento é um megafone de Deus para uma geração que ficou surda. Nós somos assim muitas vezes. Quando está tudo bem, nós somos Manassés. Nós nos esquecemos de Deus. Nós abandonamos a Deus. Nós viramos as costas para Deus. Nós não queremos mais orar. Não queremos ler. Não queremos ir à igreja. Não queremos ir ao templo. Não queremos ir na EBD, não queremos ir à célula, não queremos mais buscar a Deus, não queremos trabalhar na casa do Senhor, porque está tudo bem. E nós nos tornamos muitas vezes o Manassés, esquecimento. Nós nos esquecemos de Deus. Mas quando o sofrimento vem, aí a gente clama ao Senhor, aí a gente faz jejum, aí a gente ora, aí a gente busca a face de Deus. Por quê? Porque a gente está sofrendo. Então o que Deus faz? Ele usa o sofrimento, ele permite o sofrimento, porque ele quer chamar a nossa atenção e dizer, eu estou aqui
pronto para te abençoar. Pronto para te abençoar. E Manassés vai se humilhar. Diz o texto que Manassés se humilha muito perante o Senhor. Queridos, entenda uma coisa, muitas pessoas dizem não saber como mudar o seu caráter. Muitas pessoas chegam, às vezes, até mim e não saber como sair daquele problema. Não sair desse pecado, eu não sei como eu saio desse pecado, eu não consigo me livrar. Eu te pergunto, você já chorou diante de Deus? Você já se humilhou diante de Deus? Entenda, queridos, a conversão, ela começa com arrependimento. A conversão começa com tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante os olhos do Senhor. A Bíblia diz que Manassés se humilhou muito perante Deus. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, ele não se justificou, ele não buscou justificativas para o que ele estava passando, ele não justificou dizendo, eu fui criado num lar horrível, eu tive isso, eu tive aquilo. Não, eu tive muitas minhas razões. Sabe qual é o maior problema do homem? São as suas razões. O grande inimigo da conversão e da humilhação é a razão. Para de buscar razão para o teu pecado, para de buscar justificativa. Faça como esse homem. Não endureça o seu coração, se curve a Deus, se prostre a Deus, se humilhe a Deus, se arrependa a Deus, porque Ele está disposto, pronto a te perdoar. Manassés vai orar a Deus. Manassés vai orar a Deus. Um homem que viveu a vida toda a sua vida, invocando os mortos, adorando ídolos, levantando os altares a deuses pagãos. Mas agora, no maior aperto, na hora do problema da sua vida, ele ora ao Deus dos céus. E ele estende, levanta um clamor. E Deus ouve. Clame por Deus. Clame por Deus, grite por socorro. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Ainda há esperança para a sua alma. A Bíblia fala, bota a boca no pó, talvez ainda haja esperança para você. Busca Deus. E quando ele faz isso, Deus vai responder. Deus vai responder e Deus vai trazer a ele salvação. Salvação. Quando Manassés ora, se volta para Deus, Deus se volta para ele. Veja o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 10. Vai dizer a 10, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando ele se humilha, Deus restaura a sua vida, Deus restaura o seu reino, Deus restaura a sua alma. Manassés agora então reconhece que somente o Senhor é Deus. Deus o aceitou de volta, Deus o restaurou, Deus o levantou, Deus o destituiu do seu reino, restituiu o seu reino, trouxe de volta. Queridos, Deus quer nos trazer de volta para o propósito que Ele estabeleceu para nós. Se você estiver fora do propósito de Deus, por causa de escolhas que você fez e pecado cometido, porque você quebrou o princípio, humilhe-se, ore. Porque Deus está ali para te colocar de novo nos trilhos. De novo nos trilhos. E como eu vou saber que Manassés se arrependeu? Como eu vou saber? Deus aceitou Manassés. Deus aceitou Manassés. Veja, os ouvidos de Deus, eles estão todos abertos. Os dois abertos. As suas mãos estão estendidas para você. O pai está pronto a receber o pródigo de volta para uma grande festa. Não importa quão longe você tenha ido, ou quão profundo poço que você tenha caído, Deus está pronto a perdoar você, a aceitar você de volta para Ele. Deus aceitou Manassés.
Deus também trouxe iluminação para Manassés. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus pode abrir os olhos da sua alma nessa noite. Ele pode abrir seu coração para crer. Ele pode tirar a cortina dos seus olhos. Ele pode dar a você entendimento espiritual. Ele pode fazer você reconhecer que o Senhor é Deus. Ele pode levar você a glorificar a Deus. Levar você à glória do seu Filho Jesus Cristo. E ele fez uma reforma, o versículo 15 vai falar isso, que ele tirou da casa do Senhor todos os deuses estranhos. Manassés fez uma faxina na casa de Deus e na vida dele. Ele tirou toda a abominação que ele mesmo tinha colocado na casa de Deus. Ele fez uma faxina na casa dele. E você, já fez uma faxina na sua casa? Já tirou os ídolos da sua casa? Já tirou aquela imagenzinha? Já tirou aquele anjinho? Aquela imagenzinha? Aquele santinho? Já tirou? Você também já fez uma faxina, as abominações que estão na tua casa? Já tirou as confusões da sua casa? Já fez uma faxina na sua vida? Já tirou as mágoas do seu coração? Os ressentimentos do seu coração? Porque se você é servo de Deus, você é casa de Deus. Já tirou a amargura? Já jogou a amargura fora, o ressentimento? Já fez isso? Queridos, arrependimento implica em mudança. Arrependimento implica em mudança. E Manassés, por último, Manassés se consagrou. Versículo 16. E reparou o altar e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou todo Judá servir a Deus de Israel. Manassés não apenas tirou o que estava errado, mas restaurou o altar do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente, ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Ele foi verdadeiramente convertido a Deus e passou a se consagrar a Deus. E ele vai liderar a nação de volta para o Senhor. Não há quem Deus não possa perdoar. Talvez você se considere um Manassés. Ou talvez você olhe para alguém, não nas atrocidades que ele fez, mas na dureza de coração, de virar as costas para Deus, de quebrar os princípios de Deus de alguma forma. E talvez você achar não tem jeito, não tem solução. Não há pessoa que Deus não possa perdoar. Não há pecado que a graça não possa abundar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em nome de Jesus, eu quero terminar com duas perguntas. Qual a área da sua vida? Em que área essa mensagem ela se aplica a você? Em que área da sua vida? E o que você precisa restaurar em sua vida? Que Deus possa trazer essa palavra ao seu coração. E que você possa entender de uma vez por todas, que o Senhor, Ele ama, Ele está disposto a abençoar. Mas se você quebrar a aliança, quebrar a princípio, existe um preço a ser pago. Mas se Ele trouxer juízo a você, saiba que é prova de amor. Ele quer que você se humilhe e volte para Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você para a gente encerrar a palavra de hoje. Mas antes eu queria dizer que nós estaremos na sexta-feira, a chamada Sexta-feira Santa, nós estaremos ministrando uma palavra sobre as 7 palavras da cruz. O que é as 7 palavras da cruz? São as 7 últimas palavras que Jesus proferiu antes de morrer. Antes de morrer. E eu quero trabalhar com você sobre essas 7 palavras e o significado de cada uma delas. Amém? Então não perca. E domingo pela manhã, estaremos com mais uma live, falando também aqui, no domingo da ressurreição. Eu quero trazer uma palavra sobre a ressurreição de Jesus. E domingo à noite estaremos ministrando o culto também lá, cultuando ao Senhor e ministrando a ceia do Senhor online. Você que é minha ovelha, você que é ovelha desse pastor aqui,
Saiba, prepare na sua casa, reúne a sua família e nós vamos ministrar a ceia online. Você vai preparar a mesa, pegar um pão, pode ser um pão bonito lá, vai colocar o teu suco lá de uva e nós vamos apresentar ao Senhor e eu vou ministrar e você vai participar aí na sua casa da ceia do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, onde você estiver, nós oramos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti. Bendito és Tu, Senhor, poderoso, santo, justo, eterno. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada família que separou esse tempo para poder ouvir a Tua palavra, para poder estar conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito a nós. Nos abençoa, nos dá um resto de semana abençoado na Tua presença, abençoa cada família representada, cada lar aí presente, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, meus irmãos, sobre cada família representada, sobre a nação brasileira e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. O povo de Deus dá comigo. Amém e amém. Shalom.